Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, garantiu em entrevista ao Jornal da CBN que a PF dará uma resposta final ao caso Marielle Franco no primeiro trimestre deste ano. Na terra indígena Yanomami, mudança de estratégia. O presidente Lula decidiu que as Forças Armadas e a Polícia Federal vão atuar de forma permanente no território para combater o garimpo ilegal. E no noticiário internacional, tensão no Equador. O presidente do país declarou conflito armado interno e colocou o exército e a polícia contra facções criminosas nas ruas. Ontem, o presidente equatoriano Daniel Noboa decretou estado de exceção no país depois da fuga da prisão de um chefe de uma facção criminosa do Equador. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. E eu começo esse episódio com atualizações sobre o caso Marielle Franco. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, garantiu que a PF dará uma resposta final ao caso Marielle Franco no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, fazendo as contas, se nada mudar, até março. Lembro você que a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados em maio de 2018 no Rio de Janeiro. E até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle e por quê. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse na entrevista que o caso Marielle é um dos desafios da Polícia Federal. A corporação assumiu recentemente as investigações do caso. Isso aconteceu em julho de 2023. Esse é um outro desafio que a Polícia Federal assumiu esse ano passado. É importante dizer que estamos a menos de um ano à frente dessa investigação, de um crime que aconteceu há 5 anos, mas com a convicção, Milton, de que ainda nesse primeiro trimestre a Polícia Federal dará uma resposta final do caso Marielle. Em dezembro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, até chegou a dizer que o caso Marielle será resolvido em breve, mas ele não cravou um prazo e reforçou que a Polícia Federal tem uma equipe exclusiva para cuidar desta investigação. Essa fala do diretor da Polícia Federal repercutiu bastante ao longo do dia. A diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, disse que ao longo desses quase 6 anos da morte de Marielle e também de Anderson, o caso passou por 6 delegados na Polícia Civil do Rio e agora ela cobrou respostas sobre os mandantes. A Anistia Internacional acompanha o caso desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, e tem estado ao longo desses mais de 2.000 dias ao lado da família, ao lado das famílias e cobrando por justiça. É preciso que essa investigação aponte não apenas os mandantes, não apenas as razões, mas o porquê da gente levar tanto tempo nessa trajetória que sugeria impunidade. E que venha a público a explicação de por que esse caso teve 6 delegados, 19 promotores e só após 6 anos se pode falar que talvez no primeiro semestre a gente tenha uma resposta. A nossa repórter Mariene Lino, da CBN do Rio de Janeiro, conversou com a mãe de Marielle Franco, a Marinete da Silva. Ela disse que essa declaração aí do diretor-geral da Polícia Federal é positiva. Quando a gente vê, né, uma autoridade que se propõe a realmente afirmar e lutar para que isso aconteça ainda nesse trimestre, isso é super importante. Isso sempre teve no nosso radar. Acho que eu, enquanto mãe, a família, de um modo geral, a sociedade, os eleitores da Marielle precisam sim ter uma resposta em relação a esses mandantes. É uma expectativa concreta que a gente precisa chegar, né, o quanto antes a resolver isso. Só para te situar, com base no que já foi investigado e também na delação premiada do ex-policial militar Elcio de Queiroz, o que se sabe hoje é que o ex-PM Rony Lessa foi o atirador e que Elcio dirigiu o carro usado no ataque. Já o bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, monitorou Marielle por ao menos 7 meses e foi responsável pela troca da placa do carro usado no dia do assassinato.
Todos esses suspeitos estão presos em penitenciárias federais de segurança máxima. Rony Lessa e Elcio de Queiroz vão a júri popular, mas ainda não tem uma data definida. Falta só a polícia descobrir quem mandou matar e por quê. Nesta mesma entrevista ao Jornal da CBN, o diretor da Polícia Federal falou também sobre outros assuntos, como, por exemplo, as investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Andrei Rodrigues disse que o plano para enforcar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, algo que o próprio ministro revelou na semana passada ao jornal o Globo, era, na verdade, uma estratégia dos golpistas para tirar Alexandre de Moraes da condução do processo do 8 de janeiro. Isso porque, a partir do momento em que o ministro passa a ser alvo, ele fica impedido de atuar como relator do caso devido às ameaças. O diretor-geral da PF disse que o plano envolvia sequestrar e matar o ministro como uma estratégia dos investigados. Havia um movimento para, em primeiro lugar, impedi-lo de atuar no processo e, na sequência, também para sequestrá-lo e matá-lo da forma mais brutal que se possa imaginar. Eu não posso entrar em detalhes da investigação em relação à identificação ou não dessas pessoas, mas posso reiterar aqui o que eu disse em outra entrevista, de que até pelas características, né, de trocas de mensagens, é possível identificação dessas pessoas, e nós também, nesse contexto de ataque ao Supremo Tribunal Federal, estamos fazendo essa investigação. Andrei Rodrigues também disse que as investigações dos atos golpistas vão identificar todos que participaram, sejam financiadores, executores ou mentores dos atos golpistas, mesmo que isso envolva servidores do governo federal e até integrantes das Forças Armadas. Mudando de assunto, eu vou falar sobre a crise na terra indígena Yanomami. Você deve se lembrar que durante o governo Bolsonaro cresceu o número de garimpeiros ilegais naquela área, e com a mudança para o governo Lula, um dos primeiros atos foi decretar emergência de saúde na terra Yanomami em janeiro do ano passado. Isso aconteceu após o governo federal constatar uma desassistência sanitária dos povos que vivem nessa terra e também forte presença de garimpo ilegal. À época, o Ministério da Saúde enviou para o local equipes da Força Nacional do SUS, composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas. E as forças de segurança pública intensificaram as operações contra o financiamento de garimpo ilegal nesse território. Ao longo do ano de 2023, o governo fez mais de 400 operações no território e apreendeu 700 milhões de reais em patrimônio e recursos financeiros de madeireiros e garimpeiros. Também foram apreendidos embarcações, balsas, veículos e aeronaves, mas não foi o suficiente. Há invasores ainda lá na terra dos povos indígenas, tanto que hoje, quase um ano depois, o presidente Lula se reuniu com ministros para tratar novamente dessa crise humanitária na terra indígena. Segundo Lula, o encontro foi para avaliar as ações já tomadas quanto à situação dos indígenas Yanomami no último ano e também definir novas medidas que vão ser adotadas. Durante essa reunião, o presidente disse que a questão dos Yanomami e de outros povos indígenas em geral será tratada como questão de Estado e que pretende usar todo o poder que a máquina pública tenha para garantir os direitos dessas populações. E a gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Ou seja, nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, que a gente possa perder uma guerra para madeireiro ilegal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. E saiu uma medida concreta dessa reunião. O presidente Lula decidiu que as Forças Armadas e a Polícia Federal vão atuar de forma permanente no território Yanomami para combater o garimpo ilegal. O governo vai elaborar em 30 dias um plano para a ocupação dos militares em conjunto com o Ministério da Defesa e Polícia Federal.
Essa presença aí dos militares e de policiais federais faz parte de uma ação estruturante e permanente que vai envolver ainda a presença de um comitê do governo federal no estado de Roraima para que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida, sem passar por Brasília. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é tipo um gerente do governo, disse que a presença das equipes na região vai evitar o que chamou de briga de gato e rato entre os invasores e o governo. Para que a gente consiga retirar definitivamente ainda eventuais invasores que tem na região. Por quê? Porque você faz a incursão, você retira. Você sai da incursão e, eventualmente, o criminoso volta semanas depois ou meses depois. Aí fica essa busca para essa perseguição de gato e rato. O gato chega, o rato foge, o gato sai, o rato volta. Rui Costa ainda tentou justificar a demora para retirar todos os garimpeiros do local, dizendo que o território Yanomami é do tamanho de Portugal e que tem acesso difícil e restrito. Lembra daquela história das metralhadoras que sumiram do nada lá do quartel-general do Exército em São Paulo no ano passado? Então, hoje teve uma atualização sobre esse caso. O Exército decidiu hoje punir administrativamente 38 militares após 21 metralhadoras de grosso calibre serem furtadas dentro do arsenal de guerra na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, em outubro de 2023. 2 dessas metralhadoras ainda estão desaparecidas. Esses militares receberam punições internas, como a prisão disciplinar, que varia de 1 a 20 dias, a depender da patente e também do grau de envolvimento desse homem da Força Armada. A medida começou a ser aplicada em novembro, um mês após o sumiço dessas armas, mas só se tornou pública de fato hoje. Ainda de acordo com o Exército, nem todos os militares têm relação direta com o caso. As sanções foram aplicadas por eles terem eventualmente falhado ou deixado de cumprir alguma medida que talvez pudesse impedir esse furto. 6 militares, entre eles soldado, cabo, sargento e tenente, além de 2 civis, são investigados por participação direta nesse furto. Já na investigação criminal, a Justiça Militar autorizou a prorrogação do prazo do inquérito policial militar, que foi aberto para apurar e apontar as responsabilidades. Agora eu vou retomar um assunto triste que a Bianca Santos trouxe para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre aquele acidente gravíssimo que aconteceu na Bahia na noite de domingo entre um ônibus de turismo e um caminhão que transportava mangas. Hoje aconteceu o velório coletivo das 24 pessoas que morreram nesse acidente no norte da Bahia. O velório, que foi organizado pela Prefeitura de Jacobina, reuniu centenas de pessoas no Ginásio Municipal de Esportes. 7 pessoas sobreviveram, entre elas Flávia Carneiro. Ela teve a duríssima tarefa hoje de acompanhar o velório da filha, a Isabela Santos de Almeida, de 14 anos, que morreu nesse acidente. Flávia foi ao velório deitada em uma maca com a cabeça enfaixada. Flávia estava no ônibus que voltava do litoral baiano com a filha, a mãe, o namorado, o marido da mãe dela e a prima. E somente ela e a prima sobreviveram. No velório, Flávia contou os momentos que antecederam a batida. Antes da batida, eu lembro de um clarão em minha frente. Veio esse clarão, depois do clarão veio um tombo, acredito que foi a batida, e depois um escuro. E depois disso, eu senti um peso muito grande em cima de mim. Aí eu consegui me mexer e consegui sair do carro. Quando eu estava lá, antes de eu conseguir sair do carro, eu comecei a chamar por eles todos, para ver se alguém me escutava para me tentar ajudar. E eu não escutei ninguém. Antes da batida, eu senti o motorista correr um pouco mais. Eu percebi que ele estava correndo mais do que o que ele vinha, sabe? Eu senti. Mudando completamente de assunto, eu trago informações sobre o nosso clima, começando pelo Brasil, porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta de chuvas intensas para a faixa entre Minas Gerais e o Pará. Existe risco de capitais como Brasília, Goiânia e Palmas enfrentarem ventos de até 100 km por hora. E quase toda a região sul do país também pode ter tempestades.
E aproveitando esse gancho que estou falando de mudanças climáticas e também sobre meio ambiente, hoje saiu a confirmação oficial de uma informação que você acompanhou ao longo do ano passado que tem relação com as mudanças climáticas. Só que agora é oficial. O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, que é a Agência Europeia do Clima, confirmou que o ano de 2023 foi o mais quente já verificado na história, com um aquecimento muito maior do que o estimado. As temperaturas em 2023 provavelmente foram as mais altas, ao menos nos últimos 100 mil anos. Em 2023, houve quebra de recordes diários, como você acompanhou aqui, recordes mensais e anuais com um aquecimento violento. 50% dos dias ficaram acima do limite do perigo. E segundo as projeções dos cientistas, o planeta vai esquentar ainda mais no verão deste ano. Na economia, apesar da pressão política e de setores econômicos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que não vai devolver o texto da medida provisória que reonera a folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam no Brasil. A medida provisória foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional no final do ano passado e propõe retomar a tributação sobre a folha dos 17 setores da economia. Mas Pacheco disse que antes de tomar qualquer decisão, ele vai conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que ele espera uma definição sobre esse assunto de fato ainda no começo desse ano, antes do fim do recesso no Congresso Nacional, que deve acontecer em fevereiro. Não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero. Uma arrecadação que seja compatível com os gastos que nós temos para poder ter o déficit zero. Então nós temos que ter compromisso, não é com o problema. Seria muito cômodo simplesmente devolver sem encontrar uma solução. Essa comodidade nós não queremos. Aproveitando que eu estou aqui falando de economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,74% aos 131.449 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,69%, cotado a R$ 4,904. Já o euro encerrou o dia de hoje também em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,359. No noticiário internacional, uma triste notícia para os amantes da astronomia, porque a NASA informou hoje que adiou para setembro de 2026 uma missão especial à superfície da Lua. A viagem do programa Artemis estava prevista para 2025. Inicialmente, o cronograma previsto pela agência definia que esta tripulação, a primeira a viajar à Lua desde a última missão Apollo, em 1972, ou seja, há mais de meio século, iria viajar ainda em 2024, esse ano, mas isso não vai mais ser possível. Com o Artemis, a NASA planejou uma série de missões, Artemis 1, 2, 3, para a Lua, com o objetivo de desenvolver e testar tecnologias para uma eventual viagem a Marte. Mas os relatórios indicaram que, até o ano passado, a NASA ainda tinha problemas com o foguete que foi escolhido para a missão. O foguete é o Starship da SpaceX, que é do Elon Musk. Em comunicado, a NASA informou o seguinte, abre aspas, garantir a segurança da tripulação é o principal fator para as mudanças no cronograma da Artemis. Fecha aspas. E do espaço vamos para a França, porque o presidente francês Emmanuel Macron nomeou hoje como novo primeiro-ministro Gabriel Attal, que comandava o Ministério da Educação. Gabriel Attal tem 34 anos e vai ser o político mais jovem a ocupar o cargo na história da França e o primeiro a ser abertamente homossexual. A nomeação dele aconteceu depois da demissão da primeira-ministra Elisabeth Borne. Isso aconteceu ontem. Ela liderou o parlamento francês por aproximadamente 20 meses.
E para fechar o noticiário internacional de hoje, no começo da noite desta terça-feira, em meio à escalada de violência no Equador, o presidente Daniel Noboa decretou situação de conflito armado interno no país. A medida autoriza a intervenção do Exército e da Polícia Nacional no país contra facções criminosas e também identifica como organizações terroristas 22 facções criminosas, determina às Forças Armadas a execução de operações militares para neutralizar os grupos criminosos, respeitando os direitos humanos. Lembro você que o país vive uma crise de segurança há 2 dias. O presidente decretou na segunda-feira estado de exceção no país, depois da fuga da prisão de um criminoso conhecido como Fito, que é chefe do grupo Los Choneros. Depois de um dia de violência com direito à tomada de uma emissora de TV ao vivo por criminosos, o presidente do Equador tomou essa decisão e o decreto segue em vigor. Nesta terça-feira, as autoridades relataram também a fuga de outro criminoso, o Fabrício Colom Pico, que é um dos líderes da facção Los Lobos. Ele foi preso na sexta-feira pelo crime de sequestro e também por uma suposta responsabilidade em um plano para assassinar a procuradora-geral do país. Depois disso, 7 policiais foram sequestrados durante esse período de exceção, ou seja, entre ontem e hoje, e os sequestros aconteceram nas cidades de Machala e Quito e também na província de Los Rios. Além dos sequestros de agentes, na noite de segunda-feira houve explosões na província de Esmeraldas, várias pessoas lançaram um artefato explosivo perto de uma delegacia e 2 veículos foram queimados em outros locais, sem deixar vítimas. Em Quito, capital do Equador, um veículo explodiu e um dispositivo foi detonado perto de uma ponte de pedestres. O prefeito de Quito pediu ao governo federal a militarização de instalações estratégicas por causa da crise de segurança sem precedentes. E para te dar mais contextualização sobre essa crise política, o presidente Noboa tem 36 anos, ele foi eleito recentemente e chegou ao poder com a promessa de atacar com firmeza os grupos de traficantes ligados a cartéis colombianos e mexicanos. E o estado de exceção que foi colocado em vigor vale por 60 dias em todo o país, incluindo nas penitenciárias. E essa medida inclui um toque de recolher. A sede presidencial e as estações de metrô de Quito estão militarizadas. A declaração de estado de exceção permite às Forças Armadas intervir no sistema prisional, onde os guardas estão sendo feitos reféns. E eu vou embora hoje com a cantora Sinéad O'Connor, porque hoje saiu o laudo da morte dela, que aconteceu em julho do ano passado. Segundo a Justiça da Inglaterra, ela morreu de causas naturais aos 56 anos, mas não há mais detalhes sobre esse assunto. A artista irlandesa fez sucesso com a música Nothing Compares to You nos anos de 1990. E é justamente com essa música que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. E a sonorização é do Anderson Wendel, o Chico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E, além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas lá no Spotify. Você pode seguir a gente no Apple Podcasts. No Deezer, você pode favoritar a gente. No Google Podcasts, você pode se inscrever. No Cashbox, você pode se inscrever e dar like. Na Amazon Music, você pode seguir o Panorama CBN. E na Alexa, você pode colocar este podcast como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. Assim você ouve as 2 edições. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!